Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, já nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em coxa aí do debate do jogo aberto, todo mundo repercutindo aí sobre o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil, Renata Fã, Denilson, Sgarbi, Chico, Ronaldão, todo mundo aí zoando Everton, né, que é torcedor do Galo, e o Flamengo venceu na casa deles. Então, sem mais enrolação galera, fica agora aí com o vídeo. O Flamengo ganhou o título da Copa do Brasil, mas só se fala em uma coisa: Gabigol, que aproveitou para anunciar que era a última grande conquista da sua carreira pelo Flamengo até então, e disse também que já não joga 2025, falou da diretoria e do ex-treinador. Um jogador marcado na história do Flamengo. Polêmico, irreverente, colecionador de troféus. E em cima disso, a gente constrói. Gabigol foi decisivo no primeiro jogo no Maracanã com 2 gols. Na Arena MRV foi bem marcado, teve poucas chances e deixou o campo já no intervalo para a entrada de Bruno Henrique. E do banco de reservas, viu o Flamengo desperdiçar várias oportunidades. Ficou com Plata o papel de fazer o que Gabigol sempre foi mestre: gol em final. Um golaço, na verdade. Conquista muito celebrada com cerca de 4.000 rubro-negros na Arena MRV. Esta Copa do Brasil representa o 13º título de Gabigol com a camisa do Flamengo. E também deve ser o último. O atacante está se despedindo do rubro-negro e deve jogar no Cruzeiro nas próximas temporadas. Todo mundo sabe o que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Apertaram a mão da minha família, e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta. A confirmação da negociação com o Cruzeiro veio com o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz. Ele ia pro Cruzeiro porque era um clube possível. Do mesmo jeito que o Palmeiras, há um tempo atrás, tinha a possibilidade de ir, o Corinthians lá atrás, e agora todos os momentos acontecem. Isso no futebol, o jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele, que tenha bastante sorte e Deus acompanhe ele. O camisa 99 só voltou a ganhar destaque com a saída de Tite e com a chegada de Felipe Luiz. De um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Felipe chegou, ele sabia que eu estava treinando, porque ele sempre acompanhava, a gente sempre conversava. É um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante para a gente, primeiro como companheiro, agora como jogador, e que ele possa sair por cima. Dedê, agora sim você pode completar o seu raciocínio sobre o Gabigol e essa saída do Flamengo anunciada por ele. Tá, Lourão, eu falei aqui que eu achei que deveria ser conduzido de uma forma diferente pela história que ele construiu com o Flamengo. É difícil um jogador como o Gabigol, que tem personalidade, às vezes internamente controlar isso também deve ser complicado para a diretoria. Mas um cara que fez tanto pelo clube, o clube também fez, né? Que aí é uma mão de via dupla, fez tanto por ele também. E esse tipo de jogador você precisa tratar diferente. Poderia ser um final diferente do Gabigol com o Flamengo. A declaração dele pós o título da Copa do Brasil, eu achei também um momento... não achei um momento ideal para ele falar sobre isso, porque ele chama uma responsabilidade para ele. Tanto é que, pelo menos as entrevistas que eu vi dos outros jogadores, muitas das perguntas eram em relação à saída do Gabigol, o anúncio da saída do Gabigol, não em relação ao título que o Flamengo tinha acabado de conquistar. Então, acho que essa sensibilidade, diretoria e Gabigol, acho que ficou faltando. É nítido, Rona, que ele desabafou, que ele planejou isso, não é? Foi consciente, falou no microfone, logo após a partida,
E acho que mais até pensando no lado dele, individualizando, e não tanto no resto. Agora, se é certo ou errado, é outra história. Então, porque nós estamos aqui acostumados, né, de só sentar porrada, esperar o cara falar, e se ele não fala, você senta porrada também, porque ele não fala. Ah, ele deveria ter falado. Aí a gente senta porrada. Aí o cara fala, ele não deveria ter falado. Tem muita coisa aqui que o cara tá guardando há muito tempo. E é o caso do Gabigol. No momento de felicidade, ele colocou pra fora. Tem que colocar pra fora mesmo, filho. Tem que colocar pra fora. O que aconteceu com você aí, e você ficando fora do time, você disputando posições, e você entrando fazendo gols, você segurando a bucha aí, tem que pôr pra fora uma hora. Senão vai explodir, velho. E ele fez, pra mim, foi no momento certo. Muita gente flamenguista, não deveria falar do quê? Que foi rasgado o regulamento? Há um tempo atrás de colocar o Galo pra tomar porrada aí, ninguém falou nada. Essa que é a verdade. Então é o seguinte, pra você, Gabigol, seja feliz no futebol, onde você quiser baixar aí. Se você quiser rasgar esse contrato aí também e baixar lá no Corinthians, seja bem-vindo. Vou ter que falar. Não dá, porque ele ficou, ele treinou tudo certinho, os caras, o Tite afastou ele, os caras colocaram ele pra ser o terceiro do atacante, sendo uma bala, e ninguém falou nada. Você fala como se ele fosse a CBF vítima, rasgou tudo, mandaram o Tite embora pra ver se apaziguava tudo que a CBF fez. Viu? Você está de parabéns. Aqui aqui tem, velho. Que Ronaldo, Capelão gosta. Aqui tem quem fala no olho. Então é isso aí. Parabéns, Gabigol. Foi lá, fez gol e também falou, vou embora. Pronto. Capelanes. Cara, é assim, vamos pegar aqui, não vamos pegar aqui, o Chico adora pegar o recorte. As pessoas agora que então o Flamengo foi campeão. Peraí, você falou, agora você vai ouvir. Negócio você tava falando, tá passando a mão na cabeça do Gabigol. Passando a mão, não. Personalidade. Porque não se personalidade. Se fosse no Corinthians, você estaria xingando. Porque vestiu camisa de rival, porque não ia pra treino, porque fazia festinha em dia de eliminação. Mas não é o Corinthians, velho. O Corinthians foi tirando essa competição grande. Porque não seguiu, ele não, deixa claro, ele não caiu no doping. Não, ele não seguiu o protocolo. Exatamente, não seguiu o protocolo. O meu ponto de vista ainda aqui será julgado agora, no CAS. ainda será julgado. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, você tem que pegar um recorte completo. A trajetória dele então deixa o ponto de vista, que o meu tá bem claro aqui. Agora, você esquecer tudo que foi feito lá atrás, isso foi bom pra mostrar uma coisa, a incompetência e o amadorismo da diretoria do Flamengo. Aí é outra coisa. É a mesma coisa. Uma coisa, o Marco já tomou porrada descendo lá no Rio. É o certo do Flamengo. Ponto. Agora, a gente não pode tratar o Gabigol como se ele fosse a vítima aqui. O Gabigol cometeu N erros. Ele desrespeitou a instituição, desrespeitou o clube, desrespeitou dirigentes, desrespeitou jogadores, desrespeitou a torcida, literalmente desrespeitou fazendo gol na final. A ponto de perder a camisa de Zico. Se colocou acima do Flamengo muitas vezes, se colocou acima do Zico muitas vezes. Então menos acima Gabigol. Do Zico? Sim, só você vê conversa com o Zico, não fala besteira, velho. É só isso. Não, a verdade é essa aí. Quem quer passar a mão na cabeça do jogador, passa. Eu não passo. Não é passar a mão. Pra mim, o Gabigol tá pra essa geração no Flamengo, assim como o Zico tá pra geração anterior no Flamengo. Sim, não tô e ele falou isso. Não tô discutindo isso. O Gabigol é marrento. O Gabigol provoca. O Gabigol responde em imprensa. O Gabigol faz festa, mas fez 2 gols em mais uma final. Então tem pode 16 gols do adversário. Tem 16 gols em 17 finais pelo Flamengo. 16 gols. É um monstro, cara. É um cara que tem que ser respeitado. Eu não tô debatendo isso. Não trate os desiguais como iguais, como diz Chico Garcia aqui. Isso, não é, gente, o Gabigol é um cara que tem que ser valorizado. E você passa a mão na cabeça do Gabigol? Eu? Pra mim, o Gabigol, cara, o cara faz o que ele quiser. Se ele chega em campo e faz 2 gols, se ele chega em campo, é profissionalismo, faz o que ele quiser. Pode vestir camisa do rival, pode não seguir o protocolo do doping, pode se colocar só se for pode fazer tudo, já cara faz no final. Luciano veste uma camisa de um rival do Rio e faz 2 gols numa final de Copa do Brasil, de Libertadores. Pode. Pra mim tá lindo. Aí pode. Pra mim tá lindo. Torcedorzinho mas o ponto mas é que também é uma coisa desnecessária, né? Não precisa chegar nesse ponto. Não precisa chegar, mas o Capelano está tratando o Gabigol como se fosse mais um. O Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Não é mais um. Segundo maior ídolo da história. Mas, gente, a história do Gabigol, vocês acham que vai ser apagada? Claro que não. O que ele fez desde 2019 no Flamengo é absurdo, é acima da média. Mas essa temporada, quantos gols? Mas você fez 2 numa final. Ok, na final. Mas vamos lá. O Pedro, merecia ou não merecia ser titular? Ele disse no início do ano, não quero mais ser o 10 que fui pro Dorival. Quero disputar posição com o Pedro. Quem é que ficou melhor? Quem era o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Sim, claro. Quem é o cara que tem? Então, o Gabigol merecia, na minha opinião, ser reserva porque o Pedro estava melhor. Ponto. Bateu só por isso. Agora, quando saiu o Carlinhos, aí a gente não sabe. Aí ficou Carlinhos, sai Pedro. Você tem Gabigol, virar o terceiro atacante, eu acho muito. Mesmo que ele, foi indisciplinado, teve o doping, perdeu a camisa 9, virou 99, fez um monte
monte de coisa. Então eu acho que a gente não sabe do dia a dia dos bastidores, mas a diretoria vai ter que vir a público e explicar isso. Ah, a diretoria que está acabando o mandato, que agora a gente não sabe se será a situação ou não. Aqui, ó, os números dele geral, que ele é um ídolo do Flamengo. Olha lá, 303 jogos com a camisa do Flamengo, são 160 gols, 16 em finais, como já falou o Sgarbi, 44 assistências, 13 títulos, 1 a cada 23 partidas. Jogador com mais títulos na história do Flamengo, ao lado de Zico, Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique. Que isso, tá louco, Mas isso vai ser apagado, gente. Mas ninguém tá debatendo isso. Por esse currículo aí que eu falo... Ninguém tá debatendo isso, Por velho. esse currículo aí, eu não tô debatendo isso. Fala besteira, Por velho. esse currículo Isso aí é o currículo do cara, velho. Por esse currículo aí que eu falo que tem que ser uma despedida legal, cara. Tudo bem, mas É por isso aí, por causa dessa história aí que ele construiu. A história que... Não, gente, pra explicar o que eu tô Por isso debatendo, que eu falo que faltou sensibilidade. Você não quer comentar isso, quer comentar o quê? analisar tudo isso, é muito bacana. O que você quer comentar fora isso aí, velho? Analisa de 2 anos pra cá o custo-benefício. O cara que não tá virou agora administrador do Flamengo. Irmão, ele tá pago. E ele tá pedindo... Olha esses números. Ele tá pago aí, ó. Cabeça de vento. O que eu tô falando é que o cara, ele se coloca acima de pedir... E tá no direito dele, de pedir 3, 4 anos de renovação. Quando o Romário fazia, Edmundo fazia... Mas outros era dão o direito de não aceitar. Exatamente, mas ele fica micudinho porque o Flamengo não aceitou. Ninguém é obrigado a aceitar 3, 4 anos de contrato pra um cara que não entrega nada há 2 anos. É só olhar aí, saber que já tá pago. Olha lá, já tá pago, irmão. Já tá pago. Ele é ídolo. É ídolo. De 2 anos pra cá não tá jogando nada. Ele colecionou mais momentos ruins. Mas pega um recorte no contrato todo, dos 5 anos, pô. Você tudo bem, nos 2 últimos anos. Tua cabeça, concordo, mas meu Deus. ele termina ainda sua cabeça, mula sem cabeça, Chico. Você é uma mula sem cabeça. Aquela trilha que já anuncia, tem recadinho e tem... Esse outro torcedor aí no Ceará. No Ceará ainda? Eu tô no Ceará. Bom, Pedro Henrique Torre também chega agora no Sport Center, tem o Cícero na tela, tem o Pedro também, ainda direto Pedro de tá Belo por dentro, Horizonte. Onde? O quê? O Pedro está por dentro. O Pedro pode trazer mais atualizações pra gente, mas o dia seguinte do título, né, Pedro? Tudo bem, gente? Um abraço aí mais uma vez, abraço lá pro Cícero, que tá lá na loja da Gávea, enfim, ali perto do museu. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente nesse Sport Center, um dia pós-título do Flamengo, né? Um dia rubro-negro, pentacampeonato da Copa do Brasil. O Flamengo, depois de 2 anos, volta a conquistar esse título tão importante que deixa os torcedores muito felizes, muito animados aí. O rapaz falando que estava um pouco abatido por conta da saída do Gabigol. Mas a torcida está bem animada, assim. Ontem até a gente podia observar o pessoal provocando muitos torcedores do Galo, fazendo festa, enfim, muito empolgados com essa conquista. Afinal, 2023 foi um ano de seca, esse ano teve o Campeonato Carioca e agora a Copa do Brasil, que é um título bem importante, sim. Quantos clubes não gostariam de estar nessa situação do Flamengo, né? Campeão estadual e logo depois campeão da Copa do Brasil. 2 anos depois de já ter conquistado o Tetra, conquista o pentacampeonato. Ontem na zona mista ali falávamos com alguns jogadores que passavam por ali. Queríamos até falar com mais de alguns jogadores, mas puxavam rapidamente os jogadores para dentro do vestiário, que tinham que fazer algum tipo de, enfim, celebração entre eles. Não dava. O Gerson, a gente tentou, mas não foi possível. Puxaram rapidamente, o Gerson tem que ir. Enfim, não dá para entender muito bem, mas conseguimos falar com alguns deles. Por exemplo, Davi Luiz e Léo Pereira, zagueiros importantes, zagueiros que, por exemplo, eram titulares na última conquista. O Davi Luiz agora na penúltima conquista. O Davi Luiz agora mais reserva, entrou no finalzinho. O Léo Pereira segue firme como titular. Falaram sobre, enfim, essa importância, o trabalho do Felipe Luiz. Flamengo fora de casa, muito imponente também, conquistando jogos fora de casa. E o Felipe Luiz fala também sobre esse trabalho que ele tem realizado no Flamengo. A gente acompanha um pouquinho desses jogadores. O Felipe Luiz, se bobear, a gente até se engana, né? Chama de jogador, mas agora é treinador do time profissional do Flamengo, seu primeiro título. Vamos ouvi-los. O título é sempre bom, independente de onde. Acho que os meus grandes títulos da minha carreira foram sempre fora de casa. Então é sempre gratificante poder celebrar algo que coroa sempre um trabalho realizado durante o ano. Felipe Luiz deixou muito claro que a gente vinha aqui para jogar para frente, para marcar, pressionar e não só defender, porque o River veio aqui na semifinal
da Libertadores e praticamente não jogou e tomou 3 gols. Então a gente sabia que a gente tinha que jogar para frente, fazer o nosso jogo, independente da pressão que eles fossem exercer. E a gente foi muito feliz, estamos todo mundo de parabéns, o coletivo faz a diferença. A gente marcou, pressionou e merecemos. Agora comemorar. Era uma máquina na minha mão, um time que é uma máquina. O melhor elenco da América do Sul, um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa e eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos. Um grupo que não tem vaidade, é um grupo que não tem ego e hoje se viu que o pessoal que saiu do banco foi o que melhorou o time, o que resolveu e isso só se faz um time campeão com um elenco altamente qualificado. Ser campeão com 9 jogos, né? Isso quer dizer que alguém me deixou, como eu te falei, com essa possibilidade de 4 jogos da Copa do Brasil para ser campeão. Que 4 jogos, mas também que jogos antes, né? Foi o Palmeiras, um jogo super difícil com o Tite. Então, esse grupo, esses jogadores foram que levaram o time até esse troféu muito bonito, muito especial para o clube. Tá, então, os jogadores e o Filipe Luís destacando que tem uma máquina, né? E ele não teve nessa máquina algumas peças muito importantes. Pedro, o Tite já não tinha também, Pedro, Everton, Cebolinha, enfim, o Luiz Araújo ontem até voltou, estava no banco de reservas, mas, enfim, voltando de lesão. O De La Cruz, que também não pôde jogar, enfim, jogadores muito importantes. E destacando essa campanha, que dá para lembrar 2 jogos, 2 fases com o Tite, decidiu fora contra o Palmeiras, e aí depois venceu fora o Bahia, mas decidiu no Maracanã. E esses 2 jogos, agora semifinal e final, decidiu fora contra os adversários muito importantes, Corinthians e agora o Atlético Mineiro ontem aqui em Belo Horizonte. Realmente uma campanha bonita do Flamengo nessa Copa do Brasil, nesse pentacampeonato. Bruno, Mari. E na tela os números dos títulos do Filipe Luís no Flamengo como jogador, então conquistando 2 vezes a Conmebol Libertadores, uma Copa do Brasil, 2 brasileiros, 2 Supercopas, né, a Recopa e também o Campeonato Estadual. E como treinador nesse recorte tão recente, o título da Copa do Brasil. Já tem na base também, né? Um Mundial na base, inclusive. E eu queria, assim, a gente fala tanto sobre... Às vezes o futebol está perdendo algumas questões importantes, e a gente vai falar sobre isso, né? De humanidade, de respeito. Espero que o futebol, enquanto técnico, não corroa o Filipe Luís. Mas muito grande, assim, ele abria a coletiva falando do Tite e dedicando para os meninos do Ninho também, né? Que é algo que a gente não viu no Flamengo com uma pessoa chamar para si. Ele falando, olha, me sinto muito conectado com esses meninos, queria dedicar o título a essa família. Então é muito de um cara que ele entende o que é ser o Flamengo, não é, Breiler? Entende muito do sentimento do torcedor, porque ele passou como atleta nos últimos 5 anos, se dedicando ao Flamengo, criando esse elo. E eu sinto falta também, Mário, de clubes investirem na formação de bons treinadores. Se você tem um jogador que está encerrando sua trajetória como atleta, que tem potencial, que tem interesse em estudar como o Filipe Luís, que se invista mais nesse perfil. E o Filipe Luís ele já demonstrava uma capacidade muito grande de leitura de jogo. Como atleta, ali depois dos jogos, um dos mais requisitados, sempre explicando bem o que acontecia, e ele tem conseguido transportar essa visão de atleta para o campo de uma maneira muito didática, de uma maneira que os jogadores se identificam e já compraram logo a ideia. E a sensação que dá é que se o Filipe tivesse chegado antes, o Flamengo possivelmente teria conquistado mais títulos na temporada, porque foi um impacto imediato e um impacto também no ânimo do torcedor. Porque os que lá atrás defendiam a saída do Tite estão usando isso como argumento agora, né, Breiler? Se tivesse trocado antes, talvez na Brasileira a situação fosse outra. Talvez estivesse vivo na Libertadores. Mas acredito que a diretoria do Flamengo foi mais conservadora e mais prudente, porque o Filipe está começando agora a trajetória de técnico dele. Porque se não tivesse ganhado a Copa do Brasil também, muita gente iria pelo caminho. Dizem até que a direção fez o convite antes, mas o Filipe achava que não era o momento. Claro, e é uma ascensão meteórica de carreira. Começou nessa temporada e já dando resultado, já mostrando que tem uma ideia com capacidade de gerar muitos frutos para o Flamengo. Ele passou por 2 adversários duros, com técnicos experientes, principalmente o Ramon. Sim. Não é, Marra? Fez substituições que, assim, não são fáceis de serem feitas, principalmente aquela quando ele tira o Gabigol, né? Lembra lá contra o Corinthians para colocar mais um zagueiro? E ontem também. E ontem também. As escolhas dele deram certo.
Não, e a entrevista dele, Bruno, leitura de jogo e tudo, assim, consciência do que está falando, do que está fazendo, de como aplicar as coisas, a forma que ele vendeu a ideia para os jogadores também, essa própria entrevista do Léo Pereira. É muito cedo para falar, obviamente, mas pela história no futebol, pelo convívio com diversos treinadores grandes, importantes, pela forma que ele se dedica às teorias do futebol, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de conviver com um nome agora por muito tempo. E não tenha dúvida, se o nome do Milito é um nome que aparece com muita frequência na imprensa espanhola, também pelo que ele trabalhou lá, pelo que ele é conhecido lá e pelo tempo, ainda curto, mas um tempo já de carreira, o nome do Felipe vai estar sempre em manchetes, sempre em destaque. O que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na América do Sul, Felipe Luiz. Vai ser comum. Por quê? Porque ele construiu uma reputação fora, uma reputação muito boa fora também, né? Não só na Espanha, né? Ele também jogou em Premier League, né? Foi jogador do Chelsea. O nome dele vai ser falado por muito tempo. E chama atenção que quando o treinador ele chega e tem pouco tempo assim de trabalho para ele, a gente fica um pouco mais, vamos com calma, tanto para avaliar para o bem e para o mal, mas até para a gente fala sobre dar tempo de ver o trabalho. Só que o impacto do Felipe Luiz ele é muito nítido, porque ele foi um impacto de confiança também, né? Foi um impacto de ambiente, foi um impacto da relação com os jogadores, foi um impacto de outros aspectos que ficam muito, muito nítidos e dá muita tranquilidade para a gente avaliar também, né? Não, primeiro que ele entendeu que o Flamengo, como instituição, precisava. Então, ali foi uma injeção de ânimo a partir da proposta de jogo. Então, não foi só na base da fala, de gerar ali uma preleção para viralizar nas redes sociais. A ideia de jogo do Felipe Luiz fez com que o torcedor do Flamengo se sentisse novamente representado. E aí ele entendeu que o elenco precisava. E aí a subida de produção do Wesley... Mesmo quando ele tira o Gabi e põe um zagueiro? Sim, então, e até entendendo que a ideia de jogo pode prosperar com flexibilidade, sabendo se adaptar aos cenários, ao que o jogo pede. Então ele foi muito hábil nisso. A gestão de elenco ali, passando recados, mas ao mesmo tempo dando confiança. O Gabigol, por exemplo, volta a jogar com ele. O Wesley muito bem. O Gerson já vinha bem, mas consegue melhorar. Então o Felipe Luiz ajudou o Gerson a continuar nessa esteira, a voltar bem para a seleção. Então eu vejo que ele conseguiu ter uma leitura completa do cenário, das necessidades do Flamengo nesse momento e das necessidades do Flamengo na Copa do Brasil, porque ele conseguiu, de certa forma, entender que para uma competição de mata-mata, ele precisava colocar a mão no time e mudar de acordo com o cenário, e nisso ele foi muito hábil. E tem uma coisa que a gente pode, acho que não só pode, a gente deve elogiar o Felipe Luiz, porque é merecido. Claro. Porque o torcedor, hoje, parece que, e quando a gente está elogiando, a gente não está falando que ele é o novo Guardiola ou que ele é o novo Simeone. Não, é por esse início de trabalho que a gente não sabe como vai ser o Felipe na próxima temporada. Montando elenco, talvez em outro clube, em outro elenco, mas o que ele fez é relevante e justo e é merecido que ele receba esses elogios. Porque o torcedor do outro time hoje, ele tá com um pouco de inveja, porque é um ídolo que sai do campo, vai para o banco e conquista os títulos. Sim. E tem medo que de fato dê certo, como o início mostra, né? Então, quando o torcedor do outro time, muitos vem a gente elogiando e fala assim, pronto, já estão querendo transformar em um novo gênio. Não é isso. A gente não sabe qual vai ser o futuro, mas o presente é digno de elogio. Claro que sim. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que no começo do vídeo, Renata Fã, Denilson e outros comentaristas aí como Chiques, Garbi, elogiaram bastante o Flamengo e falaram um pouquinho também sobre a saída de Gabigol, né? Que Gabigol aí deu aí a sua palavra, o ultimato, que não vai mais ficar mais pro Flamengo, né? Tá especulado que ele vai pro Cruzeiro, e até Marcos Braz acabou até falando aí que seja o destino certo de Gabigol, porque eles estavam em conversa, né? E deve ter oferecido um valor bem alto para ele, que o Cruzeiro vai investir muito no próximo ano para poder ir atrás dos títulos, né? Assim como aconteceu hoje, esse ano com o Botafogo, que está brigando aí pelo Brasileirão e também pela Libertadores. Mas é isso, o Flamengo tem que focar nele, né? Venceu a Copa do Brasil, agora o foco é Brasileirão. O Brasileirão está um pouco distante, tá. Mas dá para o Flamengo sim beliscar um campeonato? É difícil? É, mas dá para conseguir sim. O Flamengo, olhando só para os resultados dele, vencendo pelo jogo agora que é o Atlético Mineiro de novo, vencendo, depois vencer
Cuiabá, depois vencer, acho que tem Fortaleza, depois tem Internacional. Então o Flamengo vencendo esses jogos aí, esquecendo dos rivais, pode sim chegar lá e beliscar esse título aí, né? Imagina o Flamengo beliscando no finalzinho o Brasileirão, né? Seria surreal, né? A torcida ficaria enlouquecida. Então, com certeza aí, Felipe Luiz tem potencial para isso e nós acreditamos. Agora o jogador não pode baixar o pé, né? Visto que já conseguiu a Libertadores aí praticamente classificado para Libertadores, então baixar o pé. Não, tem que continuar firme aí. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, inscreva no canal e até o próximo vídeo.